nós vamos dar início a mais um vídeo, que é uma promoção do NUGEP-NAC, do Tribunal de Justiça do Maranhão. E hoje nós teremos o grande prazer de contar aqui com a presença de uma das grandes autoridades no cenário nacional, no âmbito do sistema de precedentes, né? O doutor Marcelo Marchiori, que está aqui presente, é analista judiciário do STJ e foi assessor-chefe do NUGEP do STJ, onde fez um trabalho relevantíssimo, elevando aí a importância do NUGEP, trabalhando bastante essa questão dos precedentes. O doutor Marcelo também teve uma contribuição fundamental, tem tido uma contribuição fundamental na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, onde eu já tive a oportunidade de fazer cursos com o senhor, doutor Marcelo. E atualmente o doutor Marcelo é secretário da Secretaria de Gestão de Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Então, o doutor Marcelo é a melhor pessoa para que nós possamos conversar sobre o sistema de precedentes, sobre o NUGEP, sobre centro de inteligência. Doutor Marcelo, nós vamos já iniciar e vamos falar um pouco sobre a questão do NUGEP e do centro de inteligência, que tem sido esses órgãos no âmbito dos tribunais estaduais e regionais federais, que têm sido fundamentais para a identificação das matérias repetitivas. Eles têm prestado esse trabalho muito relevante na identificação de matérias repetitivas. E esse tem sido um grande desafio, né? Como é que nós podemos trabalhar melhor a identificação dessas matérias desde o primeiro grau? E aí a minha primeira pergunta para o senhor seria essa. É possível, nesse contexto em que nós temos o NUGEP, nós temos os centros de inteligência, falar de uma formação de precedentes a partir da primeira instância? Sim, obrigado, doutor Lides. Bom dia a todos. É um prazer mesmo, uma grande honra participar dessa conversa sobre esse assunto fundamental do nosso sistema processual, que é o modelo de precedentes, né? Então, é um modelo em construção e a gente precisa trabalhar muito. Elogio muito e agradeço o convite ao doutor Paulo Velten, corregedor do Tribunal de Justiça do Maranhão e presidente da comissão gestora, o doutor Ulidice, também cumprimento a todos que estão nos assistindo, e em especial, claro, os colegas integrantes do NUGEP-NAC, do Tribunal de Justiça do Maranhão e todos os tribunais. Bom, doutor Ulidice, é um desafio, né? Porque hoje o Poder Judiciário, há muito tempo que ele não tem um controle dos processos que estão em andamento. Essa é a verdade. Então, a gente já tem... chegamos segundo a Justiça, em número a 78 milhões de processos, e é difícil a identificação disso, e a identificação dos processos, da matéria que veicula em cada um dos processos, é um desafio, porque hoje, com os processos, grande maioria eletrônicos, a gente não tem a catalogação precisa disso. A gente sabe que a tabela de assuntos do CNJ, ela não consegue abranger todos esses pontos, e também não é só uma questão para o CNJ, é uma questão também de quem vai identificar essas matérias. Então, o trabalho do NUGEP específico do tribunal, junto com o Centro de Inteligência, eu sou um grande fã da atuação assim, do Centro de Inteligência, o Maranhão se destacou pela criação do Centro de Inteligência na Justiça Estadual, essa identificação de uma forma mais direta, e eu falo até, doutor, que não precisa ser algo tão objetivo. A gente nunca vai ter, enquanto a gente não implementar ferramentas tecnológicas, ferramentas de inteligência artificial, algo muito objetivo. Algo assim, nós temos 500 processos sobre essa matéria. É difícil a gente chegar nesse nível, mas a gente sabe o que se repete. Então, por exemplo, o Centro de Inteligência, tendo essa integração com a magistratura de primeira instância, pode saber que uma matéria no norte do Maranhão está sendo também repetitiva no sul do Maranhão. Imagina, a gente identificando essa matéria, a gente pode evitar o que o professor Marinoni fala, que é uma anomalia na prática brasileira, que é julgar a mesma coisa várias vezes, uma questão jurídica várias vezes, somente porque mudou as partes ali. Mudaram as partes processuais, a gente fica julgando a mesma questão várias vezes, para depois formar esse precedente, talvez só quando chegar no STJ ou no Supremo. Então, a proposta de trabalhar no GEP e centros de inteligência é possibilitar que o magistrado de primeira instância ele tenha um controle melhor dessas demandas no Poder Judiciário e consiga implementar o que o Código quer. O Código quer que a gente trabalhe matérias repetitivas com uma metodologia diferenciada, para evitar mesmo atividades desnecessárias ali. Muitas vezes a gente consegue até mesmo evitar a própria litigiosidade. Se a gente consegue demonstrar qual que é a posição do tribunal, a posição do Poder Judiciário, e antecipar essa formação de precedentes é fundamental. Então, imagine
o magistrado de primeiro grau já indicando aquelas matérias que ele fala, ó, Tribunal de Justiça do Maranhão, essa matéria aqui é repetitiva, então não adianta eu ficar julgando caso a caso, que isso acaba trazendo mais litigiosidade, porque o volume processual acaba que a sociedade olha para o Poder Judiciário e fala, eu acho que eu não tenho ainda a definição do Poder Judiciário, vou ter que levar essa matéria lá, vai que muda essa posição. Então, até um aspecto, uma diferença prática entre precedentes e jurisprudência. Precedentes, a gente pode pegar uma ideia muito forte nesses institutos que estão no código, e o IRDR é um importantíssimo para a formação, a gente conseguir concentrar melhor a formação desses precedentes e dar a posição única ali. A gente fala muito dessa questão das questões fáticas e jurídicas. A questão fática, ela sempre vai ser mesmo pela livre convicção do magistrado. O magistrado vai identificar mesmo as questões fáticas, mas a questão jurídica, a gente precisa de uma definição única do Poder Judiciário. Então, o papel aqui do Centro de Inteligência do NUGEP é apoiar o magistrado de primeira instância para que ele identifique ali oportunidades para suscitar novos IRDRs e que essa matéria já chegue logo para ser pacificada. Se for uma matéria de lei local ou estadual, o Tribunal do Maranhão ele vai ser soberano nessa definição. Se for uma matéria infraconstitucional federal ou constitucional, a gente vai entregar, o Tribunal do Maranhão ele entrega até o STJ um processo em que vai definir aquela questão para o Maranhão e para todo o território nacional, da mesma forma para o Supremo. Então, a gente consegue trabalhar de uma forma mais racional e evitar essa repetição de julgamentos. Eu acho que o papel do NUGEP, então, do Centro de Inteligência, seria esse, de apoiar hoje um sistema que a gente não consegue, talvez em breve a gente consiga, mas a gente não tenha hoje ainda o controle desse volume processual, a gente consegue, então, trabalhar de uma forma colaborativa, com uma formação melhor de precedentes, utilizando melhor o IRDR, que ainda é muito pouco utilizado no Brasil, né? E aí o senhor falou muito bem, a gente cumpre dois objetivos, dois princípios fundamentais do Código de Processo Civil, não apenas o respeito aos precedentes, respeito à integridade, à coerência, mas também a construção de um processo colaborativo, né? Primeiro e segundo grau colaborando, o primeiro grau aí por meio do Centro de Inteligência, levando ao conhecimento do tribunal quais são realmente essas matérias repetitivas, né? E a relevância delas, porque às vezes os tribunais não têm a dimensão do que acontece lá no primeiro grau. E, doutor Marcelo, o senhor tocou num ponto também muito importante, que foi o IRDR, como talvez a grande estrela, né? Nós temos os IACs, né? E o IRDR, mas o IRDR ele tem sido o grande instrumento nessa uniformização dos precedentes no âmbito dos tribunais locais, tribunais de justiça e tribunais regionais federais, né? Mas ainda temos alguns problemas, alguns desafios, algumas incompreensões na admissão do IRDR, tanto do ponto de vista dos seus pressupostos, quanto da questão da escolha de um processo modelo, de um processo piloto. Aqui no Maranhão, por exemplo, nós já admitimos 7 IRDRs, admitimos também 3 IACs, e eu queria ouvir do senhor essa sua vasta experiência no âmbito do STJ, STF, os cursos que o senhor vem tratando no país todo, quais têm sido os grandes desafios do IRDR para a sua admissão nos tribunais? Zé, doutor, o IRDR ele tem um papel fundamental que é evitar o julgamento repetitivo de processos, né? Então, ele quer mesmo que haja uma definição ali concentrada dessas matérias que se repetem. E é para evitar mesmo a atividade repetitiva, ter ali uma atividade em que a gente julga a mesma questão várias vezes. Isso tem um impacto gigantesco, porque não é somente uma gestão de processos. Se a gente tem a posição do tribunal de uma forma qualificada, como é o IRDR, a gente consegue antecipar vários cenários. Então, hoje a gente tem um desafio muito grande do IRDR, que é, primeiro, identificar boas matérias para o IRDR. Então, quais são essas matérias? Porque a gente tem ainda um poder judiciário que muito difundido as matérias e a gente não consegue identificar estratégias para isso.
há uma certa resistência, eu acredito, nos tribunais, principalmente por conta dessa ideia do sobrestamento de processos. Então, o IRDR, sobrestando processos, se não for julgado rápido aquele IRDR, a gente fica naquela avalanche de processos paralisados para depois ter uma definição em IRDR, para depois chegar nos tribunais superiores, isso há uma demora. Então, acho que hoje uma resistência pode ser essa questão do sobrestamento. Aí, para isso, eu conseguiria até sugerir boas matérias para a gente suscitar IRDRs, que seriam aquelas matérias já pacificadas. Então, matérias pacificadas nos tribunais, mas que ainda sejam o ajustamento de ações. Então, com isso, se for uma matéria de direito local, por exemplo, uma lei municipal, uma lei estadual, o Tribunal de Justiça do Maranhão, ele vai definir aquela questão de uma vez só. Ali, mesmo já tendo uma jurisprudência caminhando, a gente consegue, com o IRDR, agora falar para a sociedade, para todo o sistema jurídico, essa é a posição do Tribunal do Maranhão. E se for uma questão infraconstitucional federal ou constitucional, é muito importante, porque esse IRDR, de uma matéria, vamos dizer, já pacificada, ele chega nos tribunais superiores, e os tribunais superiores, lá, ele já chega qualificado, ou vai virar um recurso repetitivo no STJ, ou vai virar uma repercussão geral no Supremo. Então, com isso, ao invés de a gente ter centenas ou milhares de julgamentos em primeira instância, centenas de milhares de julgamentos em segunda instância, para depois chegar nos tribunais superiores julgando muito também, por exemplo, o STJ pode julgar várias vezes a matéria para depois talvez virar um repetitivo lá, o IRDR já consegue chegar lá no STJ e se transformar num recurso repetitivo. Recentemente, o STJ afetou um recurso repetitivo vindo de um IRDR do Tribunal do Maranhão. A proposta é essa. A gente também precisa que os tribunais identifiquem oportunidades e acelerem também esse julgamento dessas matérias. Então, a gente precisa ainda afastar aquele julgamento do caso, que é importantíssimo a gente julgar o caso, com certeza, mas a gente precisa resolver o problema trazido para o Poder Judiciário, decidir as questões jurídicas. É aquela diferença entre ato normativo, que é aquela lei, aquele texto abstrato ali que o legislativo criou, e a norma jurídica. A gente precisa da norma jurídica, que vai ser aquela construída pelo Poder Judiciário. A gente não precisa de caso a caso. Então, a gente definindo, seria bem interessante isso. E aí, eu não posso deixar de fazer um comentário a partir de um momento da sua fala, quando o senhor disse que os melhores IRDRs são aqueles sobre matérias pacificadas, né? Para qualificar essas matérias, né? De forma que o judiciário, né, a justiça estadual, possa dar um julgamento em coerência, né, em conformidade com esse RDR. Até porque o artigo 976 do CPC diz o seguinte: são os requisitos, né, do IRDR, requisitos cumulativos, inciso 1º do 976, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. E o segundo, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. O problema é que há quem entenda que se aquela matéria é pacificada, o IRDR não deve ser admitido. Né? Como é que o senhor vê isso? Né? Parece que nós temos um problema a ser resolvido. Eu acho, sinceramente, que esses dois aí, ele foi mal colocado. Então, risco de ofensa à isonomia para mim, sinceramente, se tem dois processos, já tem risco de ofensa. Risco sempre há. Efetiva, pode ver que o inciso 1 fala efetiva repetição. Então, quando o código quis falar efetivo, ele colocou no inciso 1. No inciso 2, ele fala risco de ofensa. Então, esse risco de ofensa à isonomia, sinceramente, sempre vai haver quando a gente tem mais de um processo. O risco, ele não coloca efetiva. E aí tem alguns tribunais que entendem que tem que haver a demonstração de divergência, ou seja, para suscitar um IRDR, o magistrado de primeira instância tem que identificar que aquela matéria tem divergência para os sentenças conflitantes ou o próprio tribunal conflitando para admitir. Só que eu acho que isso vai contra a própria lógica da repetição. Se a gente tem repetição, a gente quer definir aquela questão. E olha só, quando a gente tem um poder judiciário que decide várias vezes a mesma questão, há, infelizmente, uma suspeita da própria sociedade se aquela é mesmo a posição final do tribunal. Então, por exemplo, trazendo o caso para o STJ julgando várias vezes a mesma questão,
claro, é importantíssimo, por exemplo, o julgamento da primeira turma do STJ, trazendo um exemplo aqui, é fundamental. Só que a gente olha a primeira turma julgando várias vezes a mesma questão, a gente sempre olha, será que aquele entendimento não vai mudar? Então, imagine em primeira instância o magistrado, eu trago um exemplo aqui do tema 990 lá do STJ, que é plano de saúde, ele está obrigado ou não a fornecer medicamentos que não estão naquele rol da lista da ANS. Então, imagina, hoje o tema 990 falou o quê? Não está obrigado, o plano de saúde não está obrigado a fornecer medicamentos. Imagina agora um advogado chegando com 50 ações em primeira instância e falando, esses meus 50 clientes aqui, eles querem esse medicamento. O juiz vai olhar para o advogado e falar, você não conhece o tema 990? Cadê a distinção, cadê a superação aqui dessas 50 ações que você quer ajuizar? Então, chega quase um absurdo. Agora, vamos fazer o inverso. Pega uma matéria pacificada, por exemplo, em jurisprudência, que não seja sob o rito do repetitivo. O magistrado de primeira instância, quando ele receber 50 petições, ele vai entrar no site da STJ e vai olhar, eu vi que aqui a terceira turma julgou, a quarta turma também julgou, parece que está pacificada contra essa pretensão. Mas, assim, ele não está ainda no nível de precedente qualificado. O que o magistrado vai falar? Vamos tocar. Vão sentenciar, talvez até seguindo a jurisprudência, é bem provável, só que enquanto não houver um precedente qualificado, a gente tem essa impressão que pode ainda demandar que a discussão está viva, que está solta ainda, né? Então, eu acho que a grande diferença é essa. Então, precisamos usar essas ferramentas para primeiro, qualificar aquele entendimento. Então, é uma diferença entre precedentes qualificados e jurisprudência, e assim, foi o que o Supremo e o Senado fizeram muito com repetitivo e repercussão geral. No início, utilizou muito para isso. Então, eu acho que é uma grande oportunidade dos tribunais pararem de julgar e repetir matérias. E com isso, a gente vai conseguir que as matérias não cheguem mais ao judiciário, porque a gente vai conseguir a mudança, por exemplo, de postura da administração pública, mudança, por exemplo, de casos desses grandes litigantes, telefonia, planos de saúde, questão bancária, que a gente tem agora a posição mesmo do Poder Judiciário. Por isso que eu acho que é bem importante. Em tese, seriam matérias fáceis de julgar, que como a matéria já é pacífica, admite o IR10, já julga, eu até sugiro aos tribunais que criem plenários virtuais para admissão de IR10, para que a admissão não fique muito longa. Então, assim, admita e já julgue isso em uma matéria pacificada, parece que é bem mais fácil, né? Então, seria uma forma de esperar. E como o senhor bem disse, né? Enquanto essa matéria não passar pelo rito do IRDR, nós não temos um precedente qualificado com toda a sua autoridade e todos os seus desdobramentos dentro do processo civil. Basta lembrar a questão do... A procedência eliminar do pedido, né? A procedência eliminar do pedido. Né? Essa é uma grande ferramenta, uma grande facilidade para os magistrados, né? Poder finalizar, findar o processo já no início, quando nós temos um julgamento lá no IRDR, né? Então, temos essa facilidade. E foi a isso que eu me referi no início, doutor Marcelo, quando a gente falou sobre essas resistências e incompreensões ainda sobre o nosso sistema de precedentes. Mas, doutor Marcelo, vamos finalizar. Eu queria lhe agradecer. Foi muito bom, foi muito produtivo. Eu queria lhe agradecer em nome do desembargador Paulo Velten, que é o presidente da nossa comissão gestora do NUGEP. Foi um prazer tê-lo aqui. O senhor realmente hoje essa grande referência na análise dos precedentes no cenário nacional. E muito obrigado. As portas estão abertas. Espero que possamos ter mais encontros como esse, para discutir mais os precedentes e contribuir com essa cultura de formação desse sistema que vai nos trazer a necessária celeridade e eficiência. Muito obrigado. Obrigado, Tony. Agradeço muito ao Tribunal de Justiça do Maranhão. Só sucesso. Desejo muito sucesso para vocês nessa empreitada, porque é fundamental isso que vocês estão fazendo. A gente ampliar a discussão dos precedentes e ampliar mesmo todo o trabalho em volta da formação e eficiência dos nossos precedentes qualificados. Parabéns, muito obrigado. Maravilha, doutor Marcelo. Um abraço, bom dia para o senhor.